Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Brenda Zones, eu sou vice-presidente do Grupo Nacional de Trabalhos voltado à solução de conflitos da IDA Brasil. E hoje eu tenho a alegria e o prazer de estar aqui representando o nosso grupo como anfitriã desse episódio especial do podcast da IDA, voltado a discutir esses métodos de solução de conflitos à luz da nova lei. Essa é uma pauta que tem gerado muitas reflexões, muitos debates, e por isso a gente chamou aqui dois convidados que reúnem não só o aprofundamento acadêmico, mas também a vivência profissional para nos brindar com reflexões sobre os dois lados da mesa. Por isso eu apresento o Felipe Varela Mello, que é advogado atuante em contencioso civil, arbitragem e dispute boards, doutorando em Direito Civil pela UERJ e mestre em Direito Processual também pela mesma universidade, e Master's Candidate in Dispute Resolution pelo King's College London. E a Viviane Rosolia Teodoro, que é integrante assídua do nosso Grupo Nacional de Trabalhos, e além disso é sócia do Silvio S. Fernandes Advogados, doutora e mestre em Direito Civil e Arbitragem pela PUC de São Paulo. Pessoal, muito obrigada de novo por toparem esse bate-papo conosco. Nesse momento que marca um período marcante para o setor de seguros, de transição, aí às vésperas da entrada em vigor da nova lei. E inicialmente, para a gente começar, eu queria saber de vocês quais são as percepções iniciais da nova lei, o que chamou a atenção de vocês nesse tema da solução de conflitos. Vocês acham que esses métodos vão ter mais protagonismo por conta de segurança jurídica ou vão acabar perdendo um pouco de espaço? Quais são as apostas iniciais para essa questão? Viviane, se quiser começar. Bom, primeiro, obrigada, Brenda, pelo convite. É sempre um prazer participar do grupo de solução, do qual eu tenho um grande carinho, inclusive. Eu acho que o momento desse podcast não podia ser mais feliz, dado a iminência de entrada em vigor da lei em dezembro. Uma lei que tanto se discutiu durante tantos anos, desde 2004 se vinha se ela vai ser aprovada, se ela não vai ser aprovada. Tanto se manifestou, especialmente com relação ao tema de solução de conflitos. Inclusive, dado aí muitos pontos em que a lei foi feliz a proteger o segurado, a dar mais segurança para o mercado. Com relação especificamente às formas de solução de conflitos, ela acaba complicando um pouquinho. Não posso dizer que o mercado vai retrair, porque eu acho que o mercado se adapta, com relação, inclusive, às questões de resseguro também. Mas, ao mesmo tempo, temos desafios pela frente. Então, acho que seja com relação à arbitragem, seja com relação à própria mediação, porque eu acho que a gente não pode excluir, a lei ela não faz essa diferenciação. E, ao mesmo tempo, verificar se até onde você tem uma quantidade grande de procedimentos voltados a seguros em arbitragens, você tem procedimentos voltados a resseguros em arbitragens, mas, obviamente, dado que a autonomia da vontade na arbitragem ela é ampla, você tem uma lei que só existe no setor de seguros e não existe em nenhum outro setor, que te condiciona a utilizar as regras do direito brasileiro, que sejam regras, eu acho que pode trazer certos problemas para o mercado. Bom, eu sei que nós vamos nos adaptar, sei que certamente sairemos mais fortes e com maior segurança aí do mercado, talvez até com uma maior utilização, dependendo da ótica, mas eu não nego que vai ser um período conturbado para nós que atuamos na solução de conflitos. Com certeza. Felipe? Gente, é um prazer estar aqui. Obrigado, Brena, pelo convite. Cumprimentar também a Viviane. A nova lei de seguros está em vacatio legis, né? Ela entra em vigor agora em dezembro, um ano depois da sua publicação, conforme está previsto lá no artigo 134 da lei. Eu acho sempre difícil fazer esse exercício de futurologia da lei, né? Quais dispositivos vão colar, quais que não vão colar, como é que os tribunais vão interpretar. E aí eu lembro um pouco do nosso Código de Processo Civil de 2015. Na época, todo mundo ficou muito deslumbrado com alguns institutos, né, como o sistema de precedentes, negócio jurídico processual atípico, porque a ideia de fato é boa,
E hoje a gente vê que muitas pessoas criticam, não necessariamente aqui eu me incluo, mas muitas pessoas criticam se esses institutos deram certo, porque na teoria a ideia era boa, né? Mas enfim, em relação à lei de seguros, é uma lei que revoga todo o capítulo inteiro de seguros do Código Civil. Então é uma lei que eu acho que se soma a outras leis especiais que surgem pós-Constituição Federal para regular setores específicos da sociedade. Então a gente teve o Código de Defesa do Consumidor, a gente teve a lei de locação. É interessante até ver um pouco esse papel do Código Civil, porque o Código Civil de 16 ele era visto como um código que representava a Constituição de Direito Privado, né? Então ele era um estatuto único, monopolizador das relações privadas. E aí vem o Código de 2002, que por uma série de fatores acaba perdendo esse protagonismo. E aí você tem vários setores hoje sendo retirados do Código Civil e ganhando lei própria, né? Então, assim, é uma lei que vai regular contrato de seguro, é uma lei que vai uniformizar a matéria, vai criar conceitos aplicáveis, dar mais transparência nas relações jurídicas. Em relação ao direito material, que eu acho que não vai ser tanto enfoque aqui, a gente vai dar um enfoque maior para direito processual. Mas em relação ao direito material, tem dispositivos interessantes, ao mesmo tempo criticáveis, né? Então, a lei não faz distinção entre, por exemplo, seguro massificado e seguro de grande risco, porque isso pode ser visto como problema. A lei trata expressamente de resseguro, né? Agora, uma lei que vai se aplicar a todos os seguros que contratados no país. Tem também dispositivos que, por exemplo, tem o dispositivo do artigo 57 que diz que a interpretação dos documentos elaborados pela seguradora vão ser sempre resolvidos de forma mais favorável ao segurado, que se assemelha um pouco à lógica do CDC. Enfim, e em relação a direito processual, que eu acho que é um pouco a tônica aqui da nossa discussão, especificamente a arbitragem e os demais métodos de resolução de disputa, eu confesso que eu achei a lei tecnicamente falha, especificamente no artigo 129, que prevê que as arbitragens envolvendo contratos de seguro necessariamente vão ter que ser realizados no Brasil e vão ter que submeter às leis brasileiras, lei brasileira. Mas isso a gente vai conversar mais para frente. A impressão que eu tenho é que a lei não deveria ter regulado a arbitragem. Talvez seja uma opinião meio forte. Porque, e aí para concluir um pouco essa introdução, eu acho que tem uma falsa impressão hoje que é interessante toda e qualquer lei mencionar os temas do momento, né? Então, métodos alternativos de resolução de conflito, que é um tema super em voga, como se a mera menção na lei fosse suficiente para promover o instituto. Mas eu acho que isso acontece quando é feito de forma bem feita, né? O legislador tem que ser muito cauteloso, eu acho, quando ele tenta regular temas que não são propriamente da lei, né? A arbitragem tem lei própria, lei de seguros, por que vai falar dessa parte processual de arbitragem, né? Mas, e aí para concluir aqui, e não ser muito amargo, muito contrário a essa argumentação, eu acho que a gente teve exemplos claros nos últimos anos de leis também que foram bem-sucedidas quando fizeram menções aos métodos alternativos de resolução de conflito. E para concluir aqui, por exemplo, eu lembro da lei de licitações e contratos administrativos, lá no artigo, é uma lei de 2021, e lá no artigo 151 foi a primeira vez que se previu os dispute boards, os comitês de prevenção e resolução de disputas, em legislação federal. Foi uma menção simples, mas foi uma menção que foi suficiente para ter consequências práticas no Instituto no Brasil. Hoje, nos últimos 2 anos, o método ele deu uma alavancada, né? A gente não tinha 5, 10 casos no Brasil, hoje já passa dos 50, dos 40, enfim, não tem um número preciso. E eu, por exemplo, aqui falando um pouco da minha experiência pessoal, depois que a lei de licitações e contratos administrativos fez essa menção aos dispute boards, eu resolvi escrever sobre o assunto, aí depois, uma coisa puxando a outra, né? Depois, conversando até com o Pedro Duarte, que é o vereador do Rio, que é um colega nosso da PUC, eu entreguei meu livro sobre dispute boards, aí disso ele resolveu que seria legal a gente ter um projeto de lei de DBs no Rio, aí eu escrevi o projeto, ele protocolou, já está em vigor. Então, assim, uma coisa acho que vai puxando a outra. Certeza. Então, a menção expressa, em alguns momentos, é interessante, em outros,
tem que ser visto com cautela. Mas... Acho que, com certeza, é importante que esses temas sejam falados e que bom que o legislador está atento a esses métodos. Mas eu concordo com você que em algumas partes, principalmente no artigo 129, que é o nosso protagonista aqui, tem algumas questões técnicas, a começar pela terminologia, me parece, que dos meios alternativos, que é algo que a comunidade processual critica, né, a terminologia, porque parte dessa premissa equivocada de que o meio principal é a via judicial e que esses outros métodos seriam simplesmente marginais a um método principal. Mas superada essa questão de terminologia, que eu não acho que tenha efeitos práticos, eu queria puxar um gancho do que a Viviane falou sobre a mediação, porque eu sei que a gente pensa muito em arbitragem, que é um dos métodos de solução de conflito mais disseminados no Brasil, mas acho que a mediação é algo que a gente também tem que prestar bastante atenção, porque essas cláusulas que estão presentes em contratos de grandes riscos de seguro, na maioria das vezes são mesmo escalonadas e a mediação é prevista como a última via, a meu ver, antes de se entrar numa seara contenciosa mesmo. E se eu acredito, como a Viviane falou, que a autonomia privada e o artigo 129 já tem uma tensão, isso me parece ainda mais sensível e delicado quando a gente fala de mediação, porque a autonomia privada na mediação não é feita só para moldar o procedimento como na arbitragem, mas ela participa do próprio desfecho de mérito daquela mediação, porque a mediação deságua num contrato, deságua num acordo. Se a gente cria muitos limites, muitas exigências para o conteúdo dessa mediação, a meu ver, a gente acaba comprometendo um pouco o Instituto. E eu acho que até teve algumas dessa lei, ela teve diversas versões, e numa das versões, ela falava em mediação e arbitragem. Ela não usava métodos... Tirando alternativos e o debate da comunidade acerca dos alternativos, e você abarca todos os métodos. Quando você fala de métodos de solução de conflitos, você vai incluir dispute boards, você vai incluir mediação, você vai incluir arbitragem, e todos os métodos que estão dentro desse conceito. Então, o problema é, eu trago também para a seara de outros métodos, em especial a mediação, certas amarras que ela não tem. Exatamente. Então, quando eu tenho uma decisão na mediação, eu também preciso publicar? Eu tenho que ter o termo de mediação, de certa forma, de levar as partes para a mediação. Tem que seguir os mesmos requisitos da arbitragem. A lei não fala nada disso. Então, eu preciso seguir os mesmos requisitos, só que se a mediação ela tem uma outra função, ela tem essa função de aproximar a comunicação, e até como a Brenda falou nas cláusulas MED-ARB, de ser uma prévia, às vezes tá bom, eu não vou ter uma solução do conflito efetivamente, mas talvez eu tenha uma simplificação do conflito, uma aproximação das partes, etc. Será que a mediação, que tanto se luta no mercado de seguros, a gente luta muito para o uso da mediação, ela vem sendo mais usada, mas não é tão comum igual a gente vê fora. Negociações complexas, etc. Não é tão comum. Será que isso vai acabar desestimulando também? Porque eu começo a trazer para o contrato uma série de questões, não digo problemas, mas questões que talvez que você não tinha. A lei de mediação, da mesma forma que bem o Felipe falou sobre a questão da arbitragem, basta remeter a lei. A lei é exaustiva, a lei está aí há tanto tempo já. É bem feita, né? Exatamente. Ela regula tudo que você precisa e o que ela não regula, os regulamentos das câmaras vão regular. Exatamente. Então, a própria lei de mediação, você tem uma lei que dispõe sobre isso, dispõe sobre os princípios, a forma de termo, etc. E agora? O que eu faço? Será que não era mais fácil também eu remeter? Então, dentro de todas as discussões aqui que nós temos dentro da lei específicas, que também não foram regulamentadas, etc., você acaba pondo um ponto que tem uma razão nobre, que é trazer realmente essas arbitragens, essas mediações para o Brasil, mas, ao mesmo tempo, será que essa era a melhor forma? Será que a gente precisa realmente colocar isso na lei? E até o Felipe falou que atua bastante no contencioso. Eu não vi em nenhum outro setor uma disposição específica nesse sentido. Por que não exatamente remete à lei? Sim. A lei tem tudo o que a gente precisa. E ao não fazer essa distinção que o Felipe mencionou de seguros massivos, massificados e seguros de grandes riscos, e colocar um artigo que é tão genérico sobre arbitragem, eu acho que isso também embaralha o meio de campo. Sim. Ainda mais, porque são artigos genéricos e, como vocês disseram, existem leis específicas
sobre os temas procedimentais, que eu acho que acaba... Eu acho que esse artigo 129 está abarcando todos os ADRs que a gente tem no Brasil, né? Não acho que tem um rol limitativo aqui, mas basicamente hoje no Brasil a gente tem arbitragem, DBs, conciliação e mediação. Pode até haver outros, acho que não tem impeditivo, mas de modo geral são esses 4, porque é curioso, eu até ia comentar também desse preciosismo que os processualistas têm de não gostar do termo métodos alternativos de resolução de conflito, porque seria um desprestígio aos demais, colocando aí o judiciário como principal. Mas eu acho realmente que é um preciosismo. Podia usar o adequados, né? Como todo mundo fala, podia usar um adequado. Mas assim, o judiciário não deixa de ser o principal ainda, né? Assim, a maioria, a gente tem mais de 80 milhões de processos no país, né? Eu, pelo menos, acho uma lenda a gente achar que a arbitragem e mediação vai desafogar o judiciário. Não dá para considerar que vai desafogar. Eu acho que tem muito a contribuir. Mediação e conciliação eu acho que tem muito a contribuir. Arbitragem e DBs que eu acho que não, porque são métodos ainda muito elitizados, né? A gente até vê hoje em dia uma tentativa de democratizar mais a arbitragem, com as arbitragens expeditas, né, que são procedimentos mais curtos, para chegar a mais gente, mas ainda são métodos muito elitizados. E acho que também é importante, para quem nos ouve, diferenciar um pouco esses métodos. A arbitragem acho que não precisa entrar em conceituação, mas pelo menos conciliação e mediação eu acho que é importante a gente diferenciar no Brasil. Eu acho que um norte bom é o artigo 165, os parágrafos do 165 do CPC. Se você for olhar esses parágrafos, eles têm precisamente qual é a função do conciliador e qual é a função do mediador, né? O conciliador ele atua preferencialmente nos casos que não existe vínculo entre as partes anterior, né? Então a ideia é que esse conciliador ele vai atuar de forma mais ativa, vai sugerir, dar sugestões de solução para que as partes cheguem a um consenso, né, e tenham resolução do conflito. O mediador não. O mediador ele atua nos casos em que preferencialmente existe vínculo anterior entre as partes e o papel dele vai ser menos ativo. Ele vai auxiliar as partes para que elas cheguem por conta própria na solução da disputa. A mediação tem lei própria, né, que é 13.140. A conciliação não tem lei própria. O que a gente tem são disposições esparsas no Código de Processo Civil em relação à conciliação judicial, né? Não sei nem se a gente pode fazer uma diferenciação de conciliação extrajudicial e judicial, mas o fato é que no CPC a gente tem disposições sobre a conciliação judicial e é isso. Então você tem mediação e conciliação que eu acho que para seguros funcionam bem, como métodos autocompositivos, né? Não heterocompositivos, e os split boards, não vou me alongar muito aqui, mas que é um método legal, novo, que está muito em voga, principalmente no setor de construção, e aí também se relaciona com o setor de seguros, que é um método que tem um papel preventivo e resolutivo, né? Eu acho que é o único método no Brasil que é autocompositivo e heterocompositivo ao mesmo tempo. É autocompositivo porque os comitês que são formados, eles têm um papel preventivo, utilizam técnicas de prevenção para as partes, técnicas de mediação, para que as partes em conjunto cheguem à solução do litígio, mas ele também tem um papel heterocompositivo porque ele também pode emitir recomendações e proferir decisões. Então é um método que tem essa dupla característica. E aí você tem a figura de um terceiro imparcial, assim como na arbitragem, que vai ter esse papel também de resolver disputas, mas a ideia é que o ideal é que ele seja sempre formado no início da relação contratual, porque esse comitê vai acompanhar toda a execução do contrato. Enfim, a gente pode até entrar numa discussão aqui depois sobre a aplicabilidade nos contratos de seguro. Mas achei que era importante dar esse panorama também de diferenciação. Acho que é importante mesmo, até porque, como a gente disse, a lei é bem genérica e trata todos esses métodos e não exclui nenhum, né? Como se fosse um só. E ainda mais, você tinha mencionado sobre mediação, um dos pilares aí da mediação é a confidencialidade. Sim. Se eu estou falando de divulgação e se eu for entender que a divulgação abarca também a mediação, como fica isso? Com certeza, esse era até um dos pontos importantes de novidade da lei, que é o parágrafo único de 129, que traz essa obrigação de divulgação das decisões. E me pareceu até, Viviane, não sei se você concorda, que quando o parágrafo único diz que as decisões respectivas vão precisar ser divulgadas, a meu ver, talvez ele tenha excluído
a mediação dessa divulgação obrigatória, porque não existe uma decisão respectiva. Então, me pareceu que existe aí uma exclusão, mas também Ele fica... é um achismo. Exatamente. Se você falar que a conclusão da mediação seria uma... O que ele fala como desse... É igual como você fala de regras, né? Quando ele fala as regras que serão aplicáveis. A decisão, a conclusão da mediação, a gente pode dizer que não é uma decisão, mas isso também vai ser um viés de interpretação. E também com relação à publicação das decisões, acho que a ideia, a intenção é válida de você ter uma jurisprudência, uma tentativa de jurisprudência arbitral, porque eu acho que também quem atua com arbitragem há muito tempo sabe que isso não é fácil, isso vem se discutindo há muito tempo, e isso não é simples. Você tem uma tendência internacional de divulgação das decisões na maioria das câmaras grandes, mas obviamente com cuidados. Só que você tem um ponto importante, que as partes decidem. Então, isso é uma decisão das partes, seja em termos, seja isso é combinado entre as partes que a decisão vai ser veiculada ou não. Então, dependendo do tipo de litígio que você tem, dependendo da decisão, você pode ter um prejuízo das partes com essa divulgação obrigatória. Além de, obviamente, a SUSEP fica aí de regulamentar, né, que foi o que a gente estava comentando, a gente não sabe quando vem essa regulamentação, mas a obrigação, se é uma entidade supervisionada pela SUSEP, seria das partes, porque normalmente essa divulgação é feita pelas câmaras. As câmaras não têm como ter essa obrigatoriedade. E o custo disso para o procedimento? Isso é repassado porque você vai ter requisitos de órgão regulador, é diferente do que se faz hoje, onde você tem decisões publicadas normalmente nos sites das câmaras, algumas são ementas, você não tem um formato específico para fazer, você não tem não tem da mesma forma nos outros setores essa obrigação também. Então, fica de fato muito aberto de qual é o reflexo disso. E a partir do momento que eu tenha de fato uma, entre aspas, jurisprudência, o árbitro ele é vinculado a isso, porque você tem uma discussão na arbitragem sobre precedentes vinculantes. E não é tão simples, é muito mais complicado do que no processo. Com certeza. Eu acho que até que vale a pena a gente ler esse parágrafo único do 129 rapidamente, tá? Que ele é importante. Ele diz assim: a autoridade fiscalizadora disciplinará a divulgação obrigatória dos conflitos e das decisões respectivas, sem identificações particulares, em repositório de fácil acesso aos interessados. Então, essa divulgação vai ser obrigatória do conflito e da decisão, mas ninguém sabe exatamente como é que vai ser isso. O que a gente sabe é que não vai se poder identificar os particulares, embora, né, no setor de seguros envolvendo a arbitragem, que a gente vai ver na prática que todo mundo vai saber exatamente identificar quem são os personagens. Mas o objetivo da norma é permitir que o mercado, seguradoras, segurados, corretores, eles possam acompanhar os julgados que se formam sobre os assuntos, né? Então, a ideia da segurança jurídica, transparência, acesso às decisões para o mercado, permitindo esse controle social. Agora, e aí um questionamento também que eu tenho, isso vai trazer segurança jurídica? Porque eu também fico pensando que, assim, não existe garantia que um tribunal arbitral vai decidir que nem o outro. Exato. Não. Porque não tem hierarquia entre tribunais como a gente tem no Poder Judiciário. Nem dever de uniformidade também. Exatamente. Aí você vai ter uma decisão proferida por um tribunal arbitral num dia, no outro você vai ter do outro, e não existe uma obrigatoriedade que um tribunal arbitral... Você tem precedente vinculante, né? Então, então eu fico pensando na utilidade também disso. E vai surgir, eu acho, essa tensão, sim, entre a publicidade das decisões e confidencialidade da arbitragem. Eu acho que isso vai acontecer. E é engraçado, porque todo mundo defende essa publicidade das decisões nas palestras, nos eventos. Agora, quando é o seu caso com o seu cliente... É difícil, muito difícil. Eu acho difícil que as pessoas vão manter essa confidencialidade. Porque vão querer desfazer a confidencialidade. Porque a confidencialidade é uma das principais características da arbitragem, né? Se botar as 3 principais características da arbitragem, vantagens confidencialidade, a expertise dos atos e a celeridade. A confidencialidade é um dos 3. Não tem previsão na lei, a lei de arbitragem não fala de confidencialidade, mas a gente sabe que na maioria das vezes isso é pactuado entre as partes. E no setor de seguros, você ter a publicidade, isso em vários casos vai ser sensível, porque isso pode prejudicar a relação entre a seguradora e a massa dos segurados, quando você tem a exposição
da decisão e da arbitragem. Então, assim, vai ser uma tarefa complexa da SUSEP, eu acho. Como ela vai divulgar essas decisões. Eu, a princípio, acho mais prudente isso ser feito com poucos detalhes. Eu diria assim, talvez um resumo da decisão, uma interpretação de artigo de lei, o tipo de seguro, a natureza da disputa, coisas assim bem sutis. Quase uma ementa, né? Isso, e no Brasil, se você for olhar, algumas câmaras arbitrais elas estão começando a divulgar aos poucos algumas informações dos procedimentos arbitrais. Acho que é um movimento tímido ainda, mas é um movimento que está querendo, está se espelhando, né, na experiência internacional. Com certeza. Mas vamos ver como é que vai ser em relação à lei de seguros. E sobre essa questão da divulgação, como vocês bem disseram, eu até acho que no Brasil a gente tem alguns outros setores que já disciplinam essa questão da divulgação, como arbitragens que envolvam interesse público, administração pública, Sim. arbitragens com companhias abertas, que você tem que divulgar fato relevante, conforme resoluções da CVM. E eles fazem justamente assim, como você mencionou, Felipe, com poucas informações, mas dando essa publicidade. Só que é o que me parece, todos esses setores, eles acabam tendo uma justificativa plausível para colocar a divulgação obrigatória como regra geral. E não me incomoda no setor de seguros a regra geral ser a obrigatoriedade de divulgação, desde que a SUSEP discipline algumas exceções, que acho que são importantes, porque nos seguros massificados pode existir esse interesse público, esse interesse coletivo, na verdade, né? Não público, para que haja essa divulgação, mas nos casos de seguros de grandes riscos, em que são interesses estritamente individuais, que não têm repercussão, e as partes não poderem nem ter a opção de não divulgar, me parece até uma quebra de paradigma, porque a arbitragem, que era um procedimento com confidencialidade presumida, vira um procedimento de divulgação obrigatória, uma exposição obrigatória, que é até pior do que o judiciário, porque no judiciário você tem a possibilidade de pedir segredo de justiça. Sim. Na arbitragem, se a SUSEP não disciplinar essas exceções, e me parece que ela tem meios para fazer isso, porque o artigo de lei delega expressamente essa competência para a SUSEP, vai ficar ainda mais complicado. E ainda quando você fala em arbitragem do setor público, a regra não é a confidencialidade, você tem uma exceção, né? Então aqui, quando você está falando num setor privado, onde a confidencialidade pode ser um chamariz da arbitragem, realmente é complicado. E um outro ponto também da própria SUSEP regulamentar essa fiscalização vai recair, se você não divulgar, vai recair multa da SUSEP? O que vai ser? Sanções, né? Exatamente. O que vai ser, então, se as partes que, em tese, seriam que estão aí sob a égide da SUSEP, se elas não fizerem, elas vão ter multa, igual quando você não cumpre um prazo, por exemplo, de regulação de sinistro. Então, você acaba... Será que isso não desestimula a utilização do Instituto? Será que tantas regras não acabam desestimulando? Porque muito do que se fala da jurisprudência arbitral aí na sede de seguros durante muito tempo, os seguradores, falando especificamente sobre seguro, tiveram muita reticência em utilizar a arbitragem. Tiveram muita insegurança e muita reticência, principalmente os que não são de grupos internacionais. Quando você começa a realmente ter uma utilização um pouco maior, que ainda não é tão relevante quanto é no resseguro, que o resseguro, de fato, é uma praxis do mercado. Será que você não acaba desestimulando isso por tanto regramento? Fala, nossa, mas e se eu descumprir alguma regra, eu vou ter alguma combinação? Eu acho que você acaba afugentando. Em vez de você falar, eu tenho uma previsibilidade, você também não tem a previsibilidade que aquele determinado árbitro vai decidir daquela forma. Eu tenho muitas vezes tribunais. Eu vou fazer uma decisão, a decisão não é só de a decisão é de um tribunal. Os casos são diferentes. Como vocês dizem, a arbitragem é utilizada para casos mais complexos. Até o Felipe acho que comentou, eu queria até fazer uma reflexão. Em Portugal, eles têm uma forma de solução de conflitos chamada SIMPAS, que usa arbitragem e mediação para a solução de consumo, envolvendo, inclusive, o Ministério da Justiça local. Funciona muito bem, já funciona muito bem há muito tempo. E isso, entre aspas, limpou o nome do mercado segurador local, porque eles tinham muito problema, o judiciário era caro, o acesso ao judiciário era caro. Ou você acaba colocando um entrave muito grande de
trazer, inclusive, a arbitragem. Eu já estou tendo um problema na arbitragem no setor de grandes riscos, ou seja, eu tenho uma série de entraves que eu não tinha antes, e agora o pouco que eu poderia pensar na aplicabilidade disso ao setor de consumo acabou. Você desestimula. Então, por exemplo, nesses casos, em alguns países da Espanha, acho que também tem para consumo alguns casos que é obrigatório e tal. Em Portugal, você tem casos que a arbitragem é obrigatória. Em determinados valores, obrigatório e funciona e obedece, tem câmaras, tem fiscalização, tem divulgação de decisão, tem o seu método próprio? Tem. Então, acho que você acaba afugentando um mercado que, não digo promissor, mas também não é um mercado tão sólido quanto a arbitragem em M&A, arbitragem em construção. Eu acho que no resseguro, sim, mas com relação a seguros, por mais que você veja mais procedimentos, não é uma primeira opção, entendeu? Então, e acaba que você não tem alguns pontos da arbitragem como autonomia, confidencialidade. Será que vale a pena? Porque é um método caro, não é um método barato. Sim. Eu acho que essa é uma boa discussão mesmo, mas se você for olhar até o Código Civil, lá no 421A, diz que os contratos eles se presumem paritários. Né? E para os contratos paritários envolvendo seguros, né, que não tem essa relação consumerista, não tem contrato de adesão, para esses contratos paritários, essa divulgação se aplica também. Né? Eu fico pensando se é uma discussão entre duas grandes empresas. Né? A gente deveria ter essa divulgação se as duas partes, com base na autonomia privada delas, queriam submeter o caso delas, não queriam submeter o caso delas a público. Porque eu acho que a lógica dessa divulgação, buscando ali a ordem pública, é proteger o consumidor, é proteger os contratos de adesão, que eu acho que uma grande parte no mercado de seguros envolve, né, essa incidência. Mas para os contratos paritários entre as grandes empresas, eu fico com essa dificuldade de ver esse desapego à confidencialidade. Assim, a confidencialidade e a divulgação obrigatória, lógico que tem ônus e bônus. Também o bônus, a meu ver, é que você também eleva o nível da discussão sobre o setor, porque se você cria mais uma fonte de pesquisa, que é essa jurisprudência arbitral, que é elaborada por uma, vamos dizer assim, numa arbitragem, as partes acabam escolhendo o julgador do seu litígio, então acabam escolhendo também pessoas que têm profundidade e conhecimento sobre a matéria, no caso, do setor de seguros. Então, são decisões que atingem um nível de sofisticação que, às vezes, o judiciário, por problemas estruturais, não conseguem alcançar. Então, também acho que tem esse lado positivo de elevar o debate e ter mais uma fonte de um tratamento sofisticado para um setor que é bem especializado. Sim. Eu acho que dá alguma previsibilidade, sim, alguma segurança você saber como o tribunal arbitral decidiu a interpretação de determinado contrato. Eu só quis dizer que não existe, de fato, como eu tinha dito antes, uma hierarquia, né, entre essas decisões. Mas, de fato, pode dar um conforto para as partes, olharem ali para as decisões da Câmara e verem que determinado assunto está sendo tratado dessa forma, em regra. Acho que nesse sentido é positivo. Sim. Acho que tudo é só obrigatoriedade, né? Eu acho que a gente não precisava da obrigatoriedade. Então, é o que é complicado. E nessa questão que você tocou, Felipe, de hierarquia e de jurisprudência arbitral mesmo, acho que uma questão que até a Viviane falou também no início da nossa conversa é sobre a possibilidade de vinculação dessa jurisprudência arbitral aos precedentes vinculantes. Isso já é um tema super polêmico, se os precedentes vinculantes obrigam também as decisões de fora do judiciário, da arbitragem. E eu acho que a gente tem o risco de criar um tratamento diferenciado aqui para o setor de seguros. Acho que para a gente responder, para vocês responderem, aliás, se vocês acreditam que vai haver essa vinculação ou não, talvez seja importante a gente pensar qual a extensão do artigo 129. Será que quando ele fala na expressão regras de direito brasileiro, ele está pensando nas regras de direito material, as regras de direito processual também? Porque, a meu ver, se ele estiver englobando essas regras de direito processual, não vai ter como fugir de aplicar, de ter uma observância dos precedentes vinculantes. Não sei o que vocês acham a respeito. Eu acho muito complicado, porque se você fala em arbitragem, primeira coisa que te falam quando você começa a estudar arbitragem é não aplica o CPC, não é? Não é a primeira coisa, exatamente. Se as partes assim concordarem, você pode aplicar.
Mas, em tese, não. Eu estou usando um outro sistema com um outro regramento. Eu vou escolher o regramento que eu vou utilizar. Sim. Então, você pressupor, o ponto até de regras, Brenda, às vezes até eu começo a ir até um pouco mais longe. Será que, então, se eu falo regras de direito brasileiro, costumes internacionais, quando eu falo de resseguro, princípios gerais de direito, você usa muito em resseguro, praxis, eles estão excluídos, eu não posso usar como aplicação direta, eu não posso mais usar como viés de interpretação, porque em algum momento eu vou ter uma colisão de normas. Eu vou ter certos momentos que as regras de direito brasileiro, ou pelo menos falando em resseguro, por mais que a lei tenha disposto alguns pontos, ela é bem enxuta com relação ao resseguro. E se sabe que o resseguro é praxis. Muitos países não dispõem a respeito do resseguro diretamente. Então, essas regras, eu vou poder aplicar princípios internacionais, o PRICO, que se fala, e o próprio, com relação propriamente ao CPC. Você acaba tendo, eu sou obrigada a usar precedentes vinculantes do judiciário na arbitragem, e aí eu estou falando de jurisprudência arbitral também, se ela é vinculante ou não é vinculante. Então, olha a complexidade para um árbitro para decidir um procedimento desse. O que realmente quais são as regras desse procedimento? O que realmente está em jogo aqui? Então, eu acho que cada vez vai ficando mais complicado e coisas que não necessariamente combinam entre si. Não sei se que o Felipe acha, o que vocês acham. O risco de você criar um tratamento diferenciado para o setor de seguros. Exato. Porque em outros setores, a depender de como isso vai ficar consolidado nos próximos anos, pode ser que os demais setores não preservem mais a autonomia privada e não necessariamente tenham a obrigatoriedade de serem vinculados a essa jurisprudência do judiciário. Sim. Então vai ter um descompasso entre o setor de seguros e os outros demais setores, e me parece que tem justificativa para isso. Eu acho que a lei ela não especificou, né, se essas regras são de direito material ou processual. Né? Então, o fato de ela não ter especificado, para mim, está englobando ambas. Né? A gente está falando tanto de regras de direito processual como regras de direito material. E se eu for olhar para a lei de arbitragem, né, o artigo 2º, parágrafo 2º, diz que as partes podem escolher as regras aplicáveis à arbitragem, a doutrina é majoritária no sentido que essas regras são tanto as regras de direito processual como as regras de direito material. Então, você pode escolher o direito processual do lugar X e o direito material do lugar Y. Eu não vejo, eu acho que regras lato sensu mesmo, considerando tanto regras de direito processual como regras de direito material. E aí, em relação a esse segundo ponto, regras de direito brasileiro, eu quero aqui crer que a lei só foi a técnica mesmo. Eu quero crer que a gente continua com o entendimento de que na arbitragem as partes, se quiserem, podem escolher julgamento por equidade, se quiserem pode, também para o setor de seguros, né? Se quiserem pode também se pautar em princípios gerais do direito, em usos e costumes. Não acho que o legislador aqui foi tão precioso, detalhista, no sentido de são apenas regras, não está incluído princípios, não está incluído precedentes. E sobre a aplicação de precedentes vinculantes na arbitragem, esse tema é um pouco mais complexo, eu nem quero me aventurar muito aqui. Mas eu acho que primeiro tem um ponto, né, da aplicação do CPC na arbitragem, que ela não existe. Acho que as cortes superiores, de modo geral, já são pacíficas, né, nessa não aplicação da arbitragem, salvo se as partes quiserem, obviamente, importar algum instituto. Mas tem um problema anterior, né, porque hoje, o que é precedente vinculante? As pessoas não sabem nem conceituar o que é precedente vinculante. Dentro da estrutura do CPC, a gente tem a discussão lá do artigo 927, os juízes, os tribunais observarão, e aí tem um rol de precedentes. Eu já escrevi um artigo sobre isso, inclusive. Tem 5 correntes sobre a aplicação dos precedentes vinculantes no Poder Judiciário. Tem gente que acha que esse rol não é de precedentes vinculantes, tem gente que acha que só os precedentes de ordem constitucional dentro desse rol são vinculantes, tem gente que acha, enfim, tem uma gama de correntes em relação a esse assunto. Então, como é que a gente vai tratar dessa vinculação se tem um problema anterior? As partes não sabem nem exatamente quais precedentes são vinculantes. Então, acho complexo. Mas, assim, a princípio, minha opinião é que só os precedentes que são vinculantes segundo a Constituição, os atos têm que se obrigar. Porque, colocando a Constituição como hierarquia, né, topo da pirâmide, eu acho que se tem precedentes vinculantes lá, como súmula vinculante e decisões sobre controle de constitucionalidade,
essas decisões eu acho que o árbitro tem que se submeter, porque a Constituição está acima da lei de arbitragem, ela rege todo o sistema. Agora, os demais precedentes, precedentes de órgão especial dos tribunais, isso lá no rol do 927, súmulas que não são vinculantes, aí eu acho muito complexo os árbitros terem que se submeter. Até porque a nossa jurisprudência no Brasil, na prática, é uma mudança, é uma instabilidade enorme. Mas o tema é complexo, tá? Estou falando aqui. Você estava falando até de precedente constitucional, e eu sei que é um tema espinhoso, mas veio na minha cabeça um pouco quando você fala de ordem pública, porque quando a ordem pública ela tem ali algumas amarras e você está ligado a muito à questão constitucional. Você tem uma certa lógica ali, porque eu não posso ter nenhuma decisão arbitral que não respeite a ordem pública. Tanto que muito da justificativa da lei para escolher a lei brasileira foi essa obediência à ordem pública, sobre o fato do seguro ser um instrumento de política social, econômica, etc. Mas a partir do momento que eu estou falando de decisões que fogem da esfera constitucional, você está aplicando decisões do tribunal judicial no tribunal arbitral. Você entende como a lógica começa a ficar muito confusa? Sim. Então, não sei, para mim a lógica começa a ficar muito confusa e você já não sabe mais nem o que você está aplicando. Eu falei, imagina, então, para um ressegurador estrangeiro, onde ele está acostumado ali a usar as regras do direito inglês, que é muito comum nessas arbitragens, sim, ele fala, não, mas você tem que usar precedente. Outro ponto, dependendo do tema que você está tratando, entre seguro e resseguro, por exemplo, você quase não acha a decisão. É muito difícil, a não ser algumas decisões de intervenção no processo, etc., você não acha disposição nos tribunais sobre resseguro. Sim. Então, qual que é a aplicabilidade disso, sabe? Eu acho que a gente começa a entrar em algumas discussões onde onde você já engatinhava, me parece que você traz uma complexidade que não é feliz nesse momento. Eu acho que você tem a intenção é boa, mas talvez a complexidade que isso venha já seja, e como o Felipe bem diz, já é complicado no judiciário. Então, para arbitragem, poxa, é um lugar onde realmente eu posso ficar fora dessa discussão. Para que eu vou trazer ela? Isso é até um ponto que eu ia indagar vocês sobre ordem pública. Porque no Senado, a justificativa desse artigo 129 foi uma proteção da ordem pública. Sim. Só que, e é por isso que, a meu ver, se entendeu até por uma democratização da arbitragem, dos métodos de solução de conflitos, que, como a gente vem conversando aqui, talvez na prática não seja mesmo uma democratização. Mas essa justificativa de ordem pública não é algo que a gente vê em outros setores, sim, que são tão regulados e também mexem com interesse coletivo em alguma medida. E o que vocês acham sobre essa justificativa? Se vocês consideram que, de fato, existe essa questão da ordem pública, que a proteção da legislação brasileira nesses métodos de resolução de conflitos é importante ou acaba sendo uma justificativa que não é muito legítima? No caso. Acho que a lei de arbitragem teve toda uma discussão no início a respeito se ela obedecia ou não à ordem pública, etc. Partindo do pressuposto que a lei de arbitragem é constitucional e que você precisa, a arbitragem, ela vai dispor acerca de direitos patrimoniais disponíveis e ela vai respeitar a ordem pública, senão eu corro isso de ter uma sentença que não é válida, eu não tenho muita razão de entrar num microsistema, que é o do seguro, a respeito, fazer como se fosse um adendo aí à ordem pública diferente do que você tem em outras legislações. Esse que é o ponto. A ordem pública ela já tem as suas amarras e você utilizar uma lei que não seja brasileira não é desrespeito à ordem pública, a não ser que eu tenha pontos daquela lei que colidam com o sistema brasileiro, o que, obviamente, você vai verificar caso a caso. Só que você falar sobre ordem pública acaba sendo, assim, uma panaceia, né? O que é a função social, a ordem pública. Então, o que é, nesse caso, desrespeito à ordem pública? E até um outro ponto sobre a ótica das validações das decisões arbitrais estrangeiras referentes a seguro. Como vai ficar essa questão? Também, dado que agora eu tenho a discussão de obrigatoriedade da lei brasileira aqui, será que eu vou ter um problema na validação dessas decisões também? Sim.
Eu acho que isso é um problema de todo conceito jurídico determinado, né? Como ordem pública, porque eles podem ser usados para justificar muita coisa. Exatamente. E aí acaba banalizando, às vezes, um tema de relevo no ordenamento, como é a ordem pública. Eu, particularmente, vejo com muita ressalva essa previsão, como a gente comentou, do 129, que as arbitragens envolvendo, os contratos de seguro envolvendo a arbitragem têm que submeter à lei brasileira e ocorrer no Brasil. Até esse ocorrer no Brasil, eu fiquei pensando, o que ele está querendo dizer aqui? Que a sede da arbitragem vai ser no Brasil? Porque se você for pegar a lei de arbitragem, ela não fala de sede. Ela tem que ser proferida no Brasil? Porque no Brasil. O Brasil adota o sistema monista, né? Então a gente não faz diferenciação entre arbitragem nacional e internacional. O que a gente faz diferenciação sentenças proferidas fora do território brasileiro são sentenças estrangeiras, logo tem que ser homologadas pelo STJ. Agora, e sentenças proferidas dentro do território são sentenças nacionais. Mas, enfim, eu acho que o que o legislador quis fazer aqui, né, quando obriga que a gente se submeta, a gente tem que submeter as arbitragens à lei brasileira, acho que ele quis dar uma igualdade aqui, né, substancial na relação contratual das partes, porque é muito comum nos contratos de seguro você ter uma disparidade negocial entre segurado e segurador. Então, você tem essa simetria de poder de barganha entre as partes contratantes. Então, acho que a lei generalizou, colocou todos os contratos de seguro nesse mesmo pacote, como sendo relações de consumo, celebrados por adesão, como se, enfim, logo tivesse uma ordem pública envolvida. E justamente para proteger, talvez, o contratante, a parte enfraquecida de ter que discutir o seu caso numa lei estrangeira, que normalmente vai ser muito menos favorável a ele, se for comparar o CDC, né, com uma lei talvez estrangeira, tem que submeter também o seu caso com sede no exterior, e aí naturalmente você vai ter toda uma inviabilidade de acesso à justiça, porque litigar no exterior é muito mais caro, né, comparar a moeda real com as outras, enfim, euro, libra, dólar. Então eu acho que parece que a ideia da lei foi realmente fortalecer a soberania jurídica do país. Agora, era necessário criar uma regra geral para submeter absolutamente todos os casos do Brasil às regras brasileiras? Eu acho que a regra talvez faça sentido para uma parte considerável dos seguros no Brasil, porque envolvem pessoas naturais, às vezes seguros de baixa complexidade. Agora, vai inviabilizar seguros de grande risco, né? Você vai inviabilizar, às vezes, você tem uma seguradora estrangeira que quer submeter o caso dela a uma arbitragem com sede no exterior, quer aplicar a lei estrangeira, não vai poder, porque a lei brasileira foi protecionista nesse sentido. Então, acho que a lei foi infeliz de enquadrar todos os contratos em um único pacote, porque acabou ignorando até uma previsão da lei de arbitragem. Se for olhar a lei de arbitragem, a lei de arbitragem não faz essa limitação, né? As partes têm autonomia privada. Então, a lei de arbitragem diz que as partes podem escolher idioma, as partes podem escolher lei aplicável, permite que os árbitros decidam com base em equidade, né? Se for olhar até a administração pública não tem previsão. É mais flexível. Até a administração pública não tem previsão que você precisa submeter seu caso ao direito brasileiro. Óbvio que na prática vai ser difícil ver a administração pública usando o direito estrangeiro. Mas a única vedação que a lei de arbitragem faz à administração pública é a vedação ao julgamento por equidade. Só que ela não faz essa diferenciação de direito brasileiro, e o setor de seguro faz. Né? Exatamente. Então, assim, é interessante essa disparidade. E na realidade, nós como advogados, né, eu pelo menos nunca vi uma cláusula arbitral, cláusula compromissória em contratos onde há uma parte hipossuficiente, onde se aplica o CDC. Eu acho que na realidade nem se aplica é um público que, Exatamente. Na verdade, é irrelevante essa disposição para seguros massificados, né? Porque não vai. E um outro ponto interessante você começa a ter requisitos, você falar que que você vai entrando em certas celeumas que todo seguro é contrato de adesão. Não é tão simples assim. Então, da mesma forma que nem todo contrato de adesão é contrato de consumo. Sim. Então, quando eu estou falando de se o seguro seria um contrato, por exemplo, de resseguro é um contrato de adesão, a partir do momento que eu falo que eu tenho um standard de clausulado, ok, mas eu não tenho hipossuficiência. Até muitos discutem se a resolução de grandes riscos passa a ser... caiu agora, né? Com a nova lei ou não. Mas o que a lei fala são exatamente os requisitos do artigo 4º da lei de arbitragem, que é só para contrato de adesão. Uhum.
O judiciário parece que tem generalizado um pouco isso, né? Precisa ter um aparece visto, contrato precisa. de seguro, já necessariamente vai aplicar CDC, é quase uma coisa automática. Seguros e contrato de adesão parece que, enfim, é complexo. Você tem uma confusão, né? Uma confusão do que é formato, do que é forma de contratação, e aqui a lei parece que trata de fato, ela trata, tudo é contrato de adesão. Então, peraí, um risco de uma grande obra de infraestrutura é tudo contrato de adesão? Com as partes com poder de barganha, negociando, Você com advogados super qualificados por detrás. Exatamente, você discute tudo. Fora que você tem ressegurador por trás, com toda uma expertise por trás. Então, acho que você acaba saindo um pouco dessa diferenciação de fato do massificado e do grande risco. É uma coisa que confundir, né, no começo, nesse ponto, vai te levar a consequências para todas as outras discussões, seja a regulação de sinistro, seja a parte de solução de conflitos, seja a forma os formatos de contratação, porque a lei fala muito das formas de contratação, etc. Então, o mercado realmente vai ter que reaprender a trabalhar, então, em especial em riscos que não se dava atenção, porque você negociava, né? Eu até faria uma interpretação restritiva desse 129 para as partes continuarem podendo ter a autonomia privada delas, escolherem a lei estrangeira, né? Então, porque o artigo fala, nos contratos seguros sujeitos a esta lei. Para mim, essa parte desse 129 tinha que ser interpretado. Beleza, mas os contratos de paritários não necessariamente vão submeter essa regra aqui. Para mim, tinha que ser só os contratos que realmente você tenha um lado mais enfraquecido. Porque contrato paritário, as duas partes com poder de barganha alto, negociando um contrato, com a autonomia privada delas, querendo submeter o caso delas à arbitragem, usando outra lei, é uma limitação que eu acho que não caberia, né, a lei de seguros. Vou ler ainda um ponto para você estava falando sobre contrato paritário, 131, parágrafo único. A seguradora, a resseguradora e a retrocessionária, para ações e arbitragens promovidas entre si, em que são discutidos conflitos que possam interferir diretamente na execução dos contratos de seguro, estarão sujeitos a essa lei e respondem no foro do seu domicílio no Brasil. Resseguradora com seguradora é hipossuficiente? Sim, e vão responder no foro do seu domicílio. E se cada uma tiver um domicílio? A discussão do domicílio... Qual vai ser o foro? A discussão isso no resseguro também é uma discussão. Então, e muito se fala, essa lei, muito eu ouvi que essa lei essa disposição de 129 não se aplica ao resseguro. Tá, mas o 131 parágrafo único está me falando das arbitragens promovidas entre si. Então, seguradora e resseguradora, me parece que se aplica. Retrocessão, que são só resseguradoras, creio que não, porque a lei é de seguro. Mas quando eu tiver, a partir do momento que interferir, aqui ele fala todo mundo, então, numa discussão de retrocessão que influa diretamente na execução de um contrato de seguro, e a gente sabe que a operação é interligada, a operação de seguro. Eu dou capacidade. Eu vou ter toda essa sujeição que ainda é muito mais grave. E se você for olhar o 130 diz que é absoluta a competência da Justiça brasileira para a composição de litígios. Né? Então, ele está prevendo uma competência absoluta, porque teria aí interesse público, né, envolvido. Mas é complexo, porque, por exemplo, as partes com essa regra de competência absoluta, por exemplo, não vão poder escolher ter uma cláusula de eleição de foro no exterior. Que é comum. Então, não vai ter mais processo de homologação em relação a essas disputas no exterior, judiciais, não estou nem falando de arbitragem. Porque, pelo que eu estou entendendo, pelo 130, cláusula de eleição de foro no exterior não vai ter mais, né? Não vai poder ter mais segundo essa lei. E tudo que, quando você fala de execução de contrato, tudo que influi na execução do contrato de seguro, de novo, é muito amplo. Porque se você pensa como uma operação que está ligada, por exemplo, eu tenho um sinistro, eu vou ter que avisar o meu ressegurador, eu vou ter indenização ligada a isso, tem todas as disposições de como você usa esse valor, com a forma que você tem certas disposições dentro do resseguro, que até não cabe a gente entrar, mas eu tenho toda uma ligação dessa cadeia. Então, e aqui justamente é onde se usa a arbitragem. Então, Isso aqui é justamente onde a arbitragem é praxis. Isso daqui, o que tanto se fala, todo mundo está sendo terrorista de falar que isso pode levar a uma retração do mercado e uma retração de capacidade. Não sei, só o tempo vai dizer. Mas que vai deixar mais complexo e realmente é um mercado onde você vai usar
as condições do mercado, a legislação do mercado inglês, as condições Lloyds, ou se não, o mercado americano, são mercados muito específicos e locais, e resseguradores situados em locais específicos. Então, como a gente... Eu tenho um problema muito grande na interpretação desse 131 parágrafo único com o 129. Porque eu acho que no setor de seguros, eu acho que o problema é um pouco menor. No setor de resseguro, é pior. Mais delicado. É. Pessoal, eu queria só uma última pergunta para debate, porque a gente já está chegando nos minutos finais, mas acho importante a gente falar sobre acerca do direito intertemporal, que também é algo que está sendo polêmico. O que vocês acham a respeito dessas disposições em arbitragens, acho que especialmente, mediações também? Vocês acreditam que essas regras são de vigência imediata, sem a lei entrar em vigor? Se aplicam aos contratos que já têm cláusulas compromissórias, mas ainda não têm procedimentos arbitrais? Ou se aplicam já aos procedimentos arbitrais, por exemplo, o dever de divulgação obrigatória? Ele já vai ser aplicado para procedimentos arbitrais que estão em curso? Ao ver de vocês, qual é a fronteira aí para a aplicação do artigo 129 especificamente? Olha, acho complicado ela falar essa pergunta assim, quase no Responde final, brevemente, nos 15 do segundo tempo. Eu acho que você tem que respeitar o ato jurídico perfeito aqui, e a segurança jurídica. Então, a partir do momento, não sei como isso vai ser interpretado, e também você tem a discussão do que na lei é regra de direito material, o que é regra de direito processual, etc. Mas, a partir do momento que eu tenho um contrato que se aperfeiçoou dentro da legislação Código Civil, dentro da legislação antiga, não tem como eu falar que uma legislação posterior vai ser aplicável, mesmo que aquele contrato tenha uma cláusula compromissória. Não vou nem entrar sobre discussão de autonomia de cláusula compromissória, etc. Mas ele se aperfeiçoou dentro daquele momento. A partir do momento que você levar um conflito inerente àquele contrato para a jurisdição arbitral, a quem vai te permitir ser levado para a jurisdição arbitral é aquela cláusula daquele contrato celebrado naquele momento. Ali, a consensualidade estava ali, Tá né? ali, exatamente. Então, eu vou ter obviamente, uma dinâmica quando eu tiver o termo a respeito do que está dispondo naquela cláusula, como está dispondo, mas, ao que me parece, você não pode retroagir determinadas disposições. Então, aquele procedimento vai ser dirigido por uma lei que era vigente na época do contrato. Mas... não está respeitando a ordem pública, não sei que discussões vão vir depois disso, mas eu acho que você tem uma insegurança jurídica de falar a mesma coisa. Eu tenho um contrato celebrado em 2020, por exemplo, sob a égide da lei antiga, que não tinha nenhuma relação com a entrada em vigor agora com a lei do seguro. As disposições inerentes à regulação de sinistro, porque a gente sabe que o sinistro pode acontecer, por exemplo, que seja no prazo de um ano, vai acontecer depois. O sinistro, o pedido de indenização, se for um seguro de RC, vai acontecer depois. Essas disposições se aplicariam? Então, a lei vai retroagir para um contrato, uma relação aperfeiçoada naquele momento? Então, quer dizer, todos os prazos de regulação de sinistro agora, eu não posso negar, todos aqueles prazos de forma de regulação, a forma de negativa, etc., se aplicam? E eu acho que a discussão acaba sendo meio parelha com a lei de arbitragem com parte procedimental e também a parte administrativa de regulação. Não sei o que o Felipe acha. Não, eu acho, antes até de entrar um pouco nessa discussão, eu acho que a lei foi bem em não ter regulamentado os efeitos dos contratos celebrados antes da entrada dela. Se eu não me engano, eu não vi nenhum artigo que ela regulamentasse. Eu acho que isso é uma matéria que cabe aos tribunais mesmo fazer essa modulação de efeitos, até porque no passado a gente teve muitas leis que foram consideradas inconstitucionais pelo STF justamente porque tentaram regulamentar os efeitos de contratos celebrados antes da vigência da lei. A gente teve isso com plano de saúde, teve isso como operações de crédito rural. Tem um artigo muito bom do Vitor Wilcox, não sei se lá da UERJ, colega nosso, que ele aborda bem o assunto. Mas eu acho que, no geral, em relação a... Vou ter que dar uma cortada. Não digo, tá? 1, 2, 3, vai para baixo, eu no geral, 1, 2, 3, olhando para ela e vai. 1, 2, 3, gravando. Eu acho que, no geral, a regra sobre a incidência da disposição da lei vai depender realmente se a regra é de ordem material ou processual.
Você talvez tenha que olhar dispositivo por dispositivo para saber se a regra é procedimental ou material, o que vai ser muito complexo várias vezes. Então, mas eu tenderia a dizer, por exemplo, que a regra da SUSEP, né, para divulgação das arbitragens, isso me parece um tema mais processual do que arbitral. Você está regulamentando a divulgação do procedimento, né? Nesse caso, ainda que o contrato seja anterior à lei, as disposições processuais entram em vigor no momento. Isso. Então, a arbitragem em curso, eu acho que a SUSEP vai ter que, ainda que o contrato seja anterior, acho que a SUSEP vai ter que regulamentar. Mas eu concordo que a gente tem que ter um cuidado muito grande com a previsão constitucional do ato jurídico perfeito, né? Então, que aquele ato já consumado, segundo a lei vigente, ao tempo que se efetuou, né? Que está lá com a previsão da LINDP. Então, assim, de um modo geral, apesar de ter essa distinção entre regra processual e material, eu acho que esses contratos anteriores à lei tem que ter muita cautela para eles não serem prejudicados, para garantir segurança jurídica às partes. Então, até se você, às vezes, coloca, por exemplo, requisitos de validade novos para os contratos seguros na lei nova, esses requisitos que eventualmente invalidam contratos anteriores, né, eles vão se aplicar para esses contratos anteriores? Acho que não, né? Então, até cláusula compromissória, você coloca uma cláusula compromissória com sede no exterior, com a lei exterior, e agora a gente tem previsão do 129. 129 é uma regra de direito material processual, vai se aplicar ou não? Eu tendo a dizer, assim, vai ser material porque não tem como negócio jurídico. Não tem como a parte que já celebrou uma cláusula compromissória, confiando que o caso dela vai ser julgado segundo aquela lei, agora com a lei nova tem que se obrigar à lei brasileira. Sim, rompe com algo muito elementar da cláusula compromissória. E até eu acho que a precificação, quando você celebrou aquele contrato, toda a precificação leva em consideração as disposições que você colocou, ainda mais dependendo do tipo de seguro, etc. Possivelmente você considerou na sua precificação aquela disposição também. Não sei qual o impacto exatamente atuarial daquilo, mas você muda toda a lógica, inclusive de preço. Tem que ter segurança jurídica. Senão... Bom, pessoal, agradecer vocês novamente. Foi um debate muito rico, muitas coisas a pensar. E os próximos passos agora, acho que é ver se as nossas apostas vão se concretizar. Mas muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Obrigado. Obrigada. Foi ótimo. Obrigada.